Jeremias 29, o texto diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Jesus, obrigado por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, de podermos oferecer um louvor e adoração ao Senhor, ó Pai, de podermos cultuar o Senhor, de podermos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos deu esse privilégio, Senhor. Nós somos privilegiados de poder estar aqui nessa noite, de poder, ouvir a Tua voz, seja de um smartphone, seja de uma TV, seja de um computador. Ainda assim, Senhor, nós somos privilegiados por essa liberdade que podemos compartilhar a respeito de Jesus, a respeito das Suas Escrituras, ó Pai. Senhor, e ainda que não tivéssemos essa mesma liberdade, Senhor, ainda que tentassem nos calar, Senhor, de falar e pregar, Senhor, ainda assim o nosso coração continuaria queimando pelo Senhor, continuaria queimando em expor as Escrituras e em ouvi-las também, Senhor. Por isso, Pai, fala conosco, ministra nosso coração, Senhor, nos encoraja nessa noite através da Sua palavra, nos confronta, Senhor, Deus, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos faz lembrar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, nos consola, ativa dons, Senhor. Tem liberdade, Espírito Santo, como nós declaramos aqui, tenha liberdade, Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Bom, a gente está falando sobre Jeremias ao longo desse mês e provavelmente você já ouviu em outras mensagens as citações desse texto, e eu não vou me ater a todo o contexto do profeta Jeremias e a tudo aquilo que é o desafio dele, que tem sido o desafio dele aqui neste livro, mas é importante a gente saber que a Babilônia foi um grande império nos dias de Nabucodonosor. A Babilônia, ela antes de Israel, antes de Jerusalém, ela já tinha conquistado outros lugares. No mesmo ano em que ela conquistou pela primeira vez Jerusalém, ela já havia conquistado, vencido uma batalha contra o Egito. O Egito sempre foi uma das maiores potências no mundo antigo, no meio das grandes civilizações, e Nabucodonosor foi o príncipe que venceu essa batalha e que deu continuidade a isso e que invadiu Jerusalém. E se a gente for olhar na Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia narra 3 invasões
da Babilônia em Jerusalém. A primeira foi em 605 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém e nessa invasão ele selecionou jovens que fossem intelectuais, jovens que fossem fortes, jovens que fossem de boa aparência, jovens que tivessem linhagem nobre ou linhagem real. E no meio desses jovens, haviam aqueles jovens que a gente encontra no livro de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que na Babilônia eram conhecidos como Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí a gente vai ver que, não por satisfeito com toda essa situação, Nabucodonosor mais uma vez invade Jerusalém, trava uma batalha, e nessa batalha ele leva consigo mais ou menos 10.000 pessoas em exílio para a Babilônia. 10.000 judeus são tirados de Jerusalém, da sua cidade natal, são expatriados para a Babilônia, eles passam a viver ali. Alguns anos depois, em 586 a.C., Nabucodonosor invade de vez Jerusalém, destrói, causa uma destruição em toda a cidade, os muros caem, as casas são derrubadas, o templo é destruído, os utensílios do templo são levados, há uma destruição total. E aí você vai ver depois Neemias trabalhando para a reconstrução do templo, outros profetas ajudando, aliás, Neemias na reconstrução dos muros, outros profetas ajudando na reconstrução do templo, depois do retorno, depois que Judá, o povo de Jerusalém, sai ali do cativeiro e retorna, e a gente vê que foram invasões significativas, e no meio de toda essa história Jeremias estava ali. O ministério de Jeremias durou mais ou menos 40 anos, e Jeremias presenciou todas essas 3 invasões e profetizou a respeito de tudo aquilo que iria acontecer. Então, eu quero que você se imagine agora no lugar de Jeremias. Pensa comigo, a responsabilidade que ele tinha de carregar uma mensagem de juízo para um povo durante tantos anos, e ver toda aquela destruição que ele já havia profetizado acontecer. E aí a gente chega nesse texto do capítulo 29, que acontece mais ou menos na segunda invasão de Nabucodonosor, em 597, mais ou menos antes de Cristo. Não são datas precisas, né? São datas que a gente encontra em estudos de historiadores, mas nada é muito preciso em história, por isso a gente precisa entender isso. Mas naquele contexto em que Nabucodonosor invade pela segunda vez Jerusalém e leva consigo 10.000 judeus para a Babilônia, é o contexto em que Jeremias está escrevendo essa carta, no capítulo 29. Ele começa o primeiro verso dizendo que o conteúdo dessa carta, que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém aos líderes, ao rei e a todos os outros que foram exilados para lá. Então Jeremias está escrevendo para a galera que está sendo levada como cativa, como exilada ali da sua terra para a terra da Babilônia. E a gente vê nos versos 8 e 9 que Jeremias tinha tinha um atrito ali com outros profetas que se diziam profetas, mas que na verdade ele chama de falsos profetas, que esses profetas eles estavam de alguma maneira trazendo uma mensagem contrária àquilo que Jeremias estava pregando, porque eles estavam dizendo, olha, fica tranquilo, porque Deus vai tirar vocês rapidamente da Babilônia, e vocês vão retornar ali para a terra de vocês vão viver em paz, vão viver tranquilos, e vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Só que Jeremias falava, não, isso não é verdade, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia, 70 anos, não são 7 dias, não são 7 meses, são 70 anos, é muito tempo. E aí a gente vê que, nos versos 8 e 9, Jeremias prega contra esses falsos profetas, ele fala, olha, vocês não podem deixar que esses falsos profetas enganem vocês, porque eles estão trazendo para vocês uma mensagem para, de alguma maneira, confortar o seu coração, massagear o seu ego. Isso tem uma primeira chave, uma primeira lição que a gente precisa aprender aqui nessa noite, olhando para esse texto, olhando para essa carta, é que a palavra de Deus, ela nunca vai servir somente para massagear o nosso ego. Grava isso com você, a palavra de Deus nunca vai servir somente para massagear o nosso ego. O Evangelho nunca fala sobre isso. O Evangelho não fala sobre o meu bem-estar. O Evangelho não fala sobre eu estar bem, sobre somente eu ser feliz e nada mais importa. O Evangelho, muito pelo contrário, ele nos confronta. E isso a gente precisa entender. Uma das características dos falsos profetas é humanizar aquilo que é divino.
Eles estavam colocando palavras na boca de Deus, eles estavam falando aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Mas Deus, Ele não fala somente aquilo que a gente deseja ouvir, mas Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir. O Evangelho ele não serve para massagear o nosso ego. Pelo contrário, ele nos confronta apontando o nosso erro e nos dá esperança quando nos mostra a redenção. O pastor Pedro, pregando na última mensagem, no domingo pela noite, na live da noite, ele fala sobre a justiça de Deus, a misericórdia e a graça de Deus. Deus age com juízo, mas Ele também mostra a sua misericórdia. E com essa misericórdia, Ele mostra o desejo de Deus de nos dar uma segunda chance. E a primeira coisa que a gente encontra aqui são esses falsos profetas trazendo uma mensagem de conforto, mas uma falsa mensagem, trazendo algo que massageasse o seu ego, quando na verdade eles não precisavam ouvir aquilo. O que eles precisavam era ouvir que eles passariam por aquele tempo e que eles viveriam daquela maneira assim durante 70 anos. E aí a gente vai seguindo. Se você olhar uns textos antes, a gente vai encontrar o que Jeremias fala para aquele povo. Do verso 5 ao 7 ele fala: olha, vocês precisam construir casas para habitar. Agora que vocês estão aí, vocês precisam plantar jardins, vocês precisam comer dos seus frutos, daquilo que vocês plantarem, vocês precisam se casar, vocês precisam dar os seus filhos em casamento, eles precisam ter outros filhos, vocês precisam se multiplicar, vocês precisam buscar a prosperidade dessa cidade da qual vocês estão vivendo agora, porque vocês vão depender da prosperidade dela para vocês serem prósperos de verdade. E olha só, a gente vive numa cidade, São Vicente é considerado uma cidade miserável. Dizem que São Vicente, a figura do São Vicente é o pai dos miseráveis, e não é à toa que a gente vê tanta gente dormindo pelas ruas. Você vai no centro da cidade, no lugar que deveria ser o lugar mais top da cidade, é o lugar onde você encontra mais moradores de rua, é um lugar onde você encontra mais miséria, mais sujeira. Isso sem contar com os outros bairros restantes da cidade. Enchentes para todo lado, lixo para todo lado. E o que a gente faz na maior parte do tempo é criticar os governantes, e eu não estou querendo dizer que isso está errado, porque você tem que reivindicar o seu direito como cidadão, sim, e cobrar aqueles que nós colocamos no poder, mas a gente gasta tanto tempo criticando e falando mal, e falando isso, e falando aquilo da cidade, e praguejando a cidade, e jogando maldição sobre a cidade, sem perceber, enquanto nós deveríamos buscar a prosperidade da nossa cidade, porque dependemos dela para sermos prósperos também. Salvo aqueles que vivem em Santos, que vivem em Praia Grande. Eu estou querendo falar agora com você que mora em São Vicente, meu irmão. É com você que mora em São Vicente, essa é a sua cidade, você precisa amar ela, você precisa zelar por ela, você precisa, buscar a prosperidade dela também. Não adianta a gente falar: não, beleza, eu vou mudar de cidade, porque essa cidade não dá mais, eu venho aqui só para vir na igreja de vez em quando, e fica tudo certo, eu vou morar bem ali na Praia Grande está crescendo, está evoluindo, vou morar bem em Santos, Santos é uma cidade boa, uma cidade rica, amém. Mas eu vou viver em São Vicente porque eu creio que São Vicente vai mudar sim, porque eu creio na prosperidade da minha cidade. Meu irmão, creia na prosperidade da sua cidade, creia na prosperidade da cidade onde você vive, seja em Santos, seja em Praia Grande, seja em Cubatão, seja em qualquer lugar de onde você estiver me ouvindo nesse momento, mas creia nisso, busque isso, zele por isso. Você vai ser criticado? Vai. Vão atacar pedras em você? Vão falar que você está louco? Vão te desanimar várias vezes? Vão. As circunstâncias vão mostrar o contrário? Vão. Mas, meu irmão, foi aqui que Deus nos plantou. Foi aqui que Deus falou para nós ficarmos. Então é aqui que nós vamos fazer a cidade prosperar. É aqui que nós vamos fazer a nossa cidade crescer. Deus estava falando com o povo dele ali, os judeus. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, a igreja é o povo dele. Então nós como igreja temos essa responsabilidade muito mais do que aqueles que não conhecem Jesus, de buscar a prosperidade da nossa cidade. Talvez Deus vai levantar uns para baterem de frente com os governantes, mas Deus vai levantar muitos outros para trazer esperança para o próximo, através das suas palavras. E muitos outros para dobrarem os seus joelhos dentro das suas casas, e clamarem e orarem durante horas pela cidade, intercedendo pela cidade. Meu irmão, aquilo que a gente presenciou naquela segunda-feira ali, para quem assistiu a live, para quem viu ou estava lá na segunda-feira em frente ao CREI, meu irmão, foi
um marco para as nossas vidas como igreja e como cidade de São Vicente. E eu creio que Deus tem muito mais para fazer através de nós. Nós estamos começando a entender o que Deus quer fazer conosco aqui na cidade, meu irmão. Porque eu não creio que nós somos só mais uma igreja na cidade. Eu não creio que Deus colocou a igreja Peniel só para ser mais uma igreja na cidade. Eu creio que Deus nos colocou aqui para sermos uma voz nessa cidade. Eu creio que Deus nos levanta nesses dias para sermos uma voz profética nesse lugar, para usar da autoridade que Jesus deixou sobre a igreja, as chaves, sabe, que ligam o reino dos céus, as chaves que nos levam a ligar na terra o que é ligado nos céus e desligar na terra o que é desligado nos céus. Deus nos deu essa autoridade, sabe? E precisamos entender e utilizá-la da melhor maneira possível. E esses textos que Jeremias escreve aqui nessa carta, dizendo, olha, vocês precisam fazer filhos, vocês precisam se casar, vocês precisam trabalhar pela prosperidade da cidade. Isso mostra que o juízo de Deus, presta atenção nessa chave aqui, o juízo de Deus, ele não serve simplesmente como um castigo, como se Deus tivesse prazer em nos castigar. Mas o juízo de Deus, ele serve para mudar a mentalidade do povo. O juízo de Deus serviu naquele momento para mudar a mentalidade do povo judeu, sabe por quê? Porque fisicamente eles estavam cativos e exilados ali na Babilônia, mas a mente deles também estava cativa, porque eles não acreditavam que poderiam evoluir, eles não acreditavam que poderiam dar continuidade à sua vida, eles não acreditavam que Deus estava fazendo aquilo com eles estavam se sentindo abandonados por Deus, eles sabiam que tudo aquilo era consequência do pecado de rebeldia e desobediência deles, mas a sua mente estava cauterizada, e naquele momento Jeremias estava mostrando para o povo, que Deus estava trazendo aquele juízo sobre eles, porque eles precisavam viver uma mudança de mentalidade. O juízo de Deus para as nossas vidas, meu irmão, muitas vezes serve para mudar a nossa mentalidade, e a pandemia está aí para provar isso. Eu não sei você, mas no ano passado, a gente aprendeu muita coisa, talvez alguns de nós esqueceram, mas a gente aprendeu muita coisa, porque até então a nossa mentalidade era religiosa, porque a gente se apegava nas reuniões do templo, e tinha pessoas que talvez vinham para a igreja, porque era a única maneira que eles tinham para se relacionar com Deus, eles não sabiam ter um momento devocional nas suas casas, eles não sabiam orar em casa, eles não sabiam oferecer louvor e adoração onde eles estivessem, eles não sabiam separar um outro tempo que não fosse um momento de culto aqui, então talvez uma vez na semana era suficiente para ele, então talvez os 12 dias do ano inicial serviriam para abençoar todos os 12 meses do ano, mas isso era uma mentira, isso era pura religiosidade. Deus nos mostrou no ano passado que o culto é 24 horas, que a adoração é um estilo de vida, que a minha devoção vai muito mais além daquilo que eu ofereço durante 2 horas dentro de um prédio. E a gente viveu uma mudança de mentalidade, porque o juízo de Deus nas nossas vidas, se talvez podemos considerar essa pandemia como um juízo, e esse vírus e tudo que está acontecendo, e junta dengue, e junta um monte de zika por aí, se é que a gente pode considerar isso como um juízo, esse juízo nos trouxe ensinamentos e nos fez mudar a nossa mentalidade como igreja, como cristãos, o nosso papel, quem nós somos, qual é o nosso propósito. E aí a gente vê que o povo judeu, ele teve que aprender na marra, ele teve que aprender durante esses 70 anos, eles tiveram que seguir aquilo que Jeremias falou realmente, e realmente eles aprenderam, porque até então a adoração era só no templo. O pastor Pedro até mencionou sobre isso na última pregação de domingo à noite, mas na Babilônia foi onde começaram a surgir as sinagogas. Eles encontraram um meio de se adaptar àquela situação e continuar mantendo a sua fé em Deus, e continuar alimentando a sua fé no Senhor, e orando, e buscando ao Senhor, e meditando sobre as Escrituras. Nem sempre dá para entender aquilo que Deus quer com tudo o que acontece na nossa vida, mas o verso 11 vai nos mostrar qual era o plano de Deus aqui para Israel, e eu creio que isso serve para nós também. Qual o plano de Deus para nós, como povo dele? Ele fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. E a terceira chave que eu quero compartilhar com você, guarda isso com você, é que Deus tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. Verso 11 do capítulo que nós lemos. Deus tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. E aí você me pergunta,
mas como que Deus não tem planos de me causar dano, se o último ano foi o ano que eu mais sofri danos na minha vida? Como que tu me fala que Deus não quer me causar dano, se foi o ano em que eu perdi meu pai, a minha mãe, se foi o ano que eu perdi o meu amigo, se foi o ano que eu perdi uma pessoa querida, se foi o ano em que eu perdi o meu emprego, se foi o ano em que as minhas finanças foram de mal a pior, se foi o ano em que eu tive que retroceder quanto ao meu ministério, não podia exercer as minhas funções na igreja mais. Como que Deus não quer me causar um dano se eu tive que interromper o meu chamado, se tudo aquilo que eu fazia relacionado a missões e evangelismo eu tive que parar porque eu não podia mais sair de casa? Como que Deus não quer me causar dano? Como que Deus não tem prazer em me causar dano se eu sofri tanto dano assim? E talvez essa seja a questão de muitos de vocês, e talvez você que está me ouvindo aí, talvez abandonou Deus por algum motivo, e diz que é um ateu, mas está à toa. Talvez seja porque você se frustrou com Deus a ponto de pensar, servir a Deus é só dano para a minha vida, então eu não acredito mais em Deus. Eu tenho um aluno, eu dou aula de princípios cristãos no colégio, e eu tenho um aluno que falou, professor, mas como é que eu vou responder, eu fiz umas atividades e tal, e como é que eu vou escrever essa atividade se eu não acredito em Deus, se eu sou ateu? E eu pensei comigo, com 13 anos ele já acha que é ateu, ele já acha que Deus não existe, ele já tem o ponto de vista dele a respeito disso. E talvez foi porque ele tivesse várias frustrações no passado. Talvez foi porque ele olhou para os pais deles e falou, cara, eu não vejo Deus em nada aqui, nesse casamento, não vejo Deus na minha vida, não vejo Deus na minha casa, não vejo Deus na pessoa que está do meu lado, não vejo Deus nas pessoas que estão na rua, eu não encontro Deus, Deus não existe. Talvez essa foi a conclusão dele devido a tantas frustrações, devido a tantos danos que ele vivenciou, que ele presenciou, que ele compartilhou. Mas eu acredito que Deus pode mudar essa realidade. Eu acredito que Deus pode se revelar para você. Eu acredito que Deus pode falar ao seu coração. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode te dar uma nova perspectiva sobre quem Ele é e sobre o plano dele na sua vida. Porque Deus tem um plano na sua vida. Isso é inegociável. E não sou eu ou qualquer outra pessoa que pode mudar isso. Deus tem um plano na nossa vida. E aí, você pergunta, tá, legal, você falou que Deus tem um plano, mas você ainda não explicou por que Deus não quer causar dano se eu sofri tanto dano. E a gente vê, numa perspectiva bíblica, que eu encontro 3 maneiras que Deus nos leva a entender sobre os danos e sobre aquilo que nós sofremos e perdemos na nossa vida. E a Bíblia fala que tudo aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Gálatas 5:7 fala sobre isso. Então eu entendo que muita coisa que a gente sofre, que a gente passa, muitos danos que a gente vive na nossa vida são consequências de coisas que a gente plantou lá atrás. Newton, e não era o pastor Newton, mas o Newton físico, falava da lei, né? Ação e reação. Tudo que vai e volta, tudo tem uma reação. E a gente não pode esperar o contrário da vida. A gente não pode querer semear coisas erradas e só colher coisas boas. A gente não pode semear preguiça e colher muita prosperidade. A gente não pode semear mesquinhez e avareza e colher uma série de bênçãos materiais. A gente não pode semear discórdia, rancor, ódio e querer colher só amor na vida toda. Não. O que a gente planta, a gente colhe. E tem muita coisa que a gente passa na vida porque a gente plantou lá atrás. Outro ponto de vista bíblico a respeito dos danos que nós sofremos é porque talvez Deus quer nos forjar em meio a essas situações ruins. Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 5, ele fala, olha, nós precisamos nos gloriar nas tribulações, porque a gente sabe que a tribulação ela vai produzir perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança, e ele continua dizendo que a esperança não nos decepciona. Paulo está falando, olha, você está passando por dificuldade, por problema,
Se gloria nisso, porque isso está forjando você, isso está forjando o seu caráter, isso está crescendo, está se tornando maturidade em você, isso está se tornando sabedoria em você, isso está se tornando um meio de você ser alguém mais forte, alguém melhor, uma pessoa que é menos intolerante, uma pessoa mais sábia, uma pessoa que vai saber lidar com situações mais difíceis lá na frente. Então, as dificuldades, os danos, eles vão nos ensinar a sermos alguém melhor. Eles vão provar o nosso caráter verdadeiramente. E aí a Bíblia fala também sobre outro ponto de vista. João capítulo 9 menciona sobre um homem que era cego de nascença. E os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, por que ele está assim? Foi ele ou foram os pais dele que pecaram? E aí Jesus fala: nenhum nem outro. E aí eles devem ter olhado para Jesus e falado: como assim? Porque a cultura da época ensinava isso. Mas Jesus quis dizer para eles: olha, ele está passando por isso porque a glória de Deus vai ser manifesta na vida dele. E eu entendo que a gente sofre muitos danos e muitos problemas e muitas dificuldades ou tribulações às vezes na nossa vida, porque Deus quer manifestar a sua glória em nós. E quando Deus manifesta a sua glória, isso serve de um testemunho tão grande que as pessoas que estão ao nosso redor vão olhar para a nossa vida e vão falar: cara, eu quero ir para a igreja porque você passou por tudo isso e está assim. Eu quero conhecer esse Jesus que você serve. Eu quero saber o que você tem, que eu quero ter isso na minha vida também. Então a gente precisa entender que muitas vezes aquilo que nos destrói, aquilo que nos quebra, aquilo que nos traz doença, aquilo que nos faz ficar sem esperança, sem expectativa, tudo isso vai ter um tempo determinado. E tudo isso vai ter um propósito. E o propósito é nos ensinar que todo sofrimento tem esse propósito, mas também tem um prazo de validade. Todo sofrimento tem um propósito, tem um prazo de validade. Talvez o propósito vai ser glorificar a Deus, talvez o propósito é nos ensinar, nos forjar, talvez o propósito é nos ensinar a semear mais coisas boas do que coisas ruins, mas existe um propósito, existe uma finalidade e não vai durar a vida inteira. Não é para sempre, tem um prazo de validade. A pandemia não vai durar o resto da nossa vida. A gente vai se adaptar, a gente vai sobreviver, a gente vai ver alguma coisa acontecer, e até Jesus voltar, Jesus vai nos segurar, Jesus vai nos sustentar, Jesus vai ser o nosso escudo, Jesus vai ser a nossa fortaleza. Ah, você está falando isso porque você não pegou, mas eu peguei, meu irmão pegou e morreu, ele era cristão, e aí o que você diz sobre isso, meu irmão? Deus sabe de todas as coisas, Deus tem um plano, um propósito para todas as coisas. Se eu morrer amanhã, eu sei para onde vou, porque eu sei quem eu sou, e eu sei o que Deus fez na minha vida, e eu sei que eu estou deixando um legado para os meus filhos e para as próximas gerações. É claro que eu não quero que outro case com a minha mulher, mas... brincadeiras à parte. Você precisa ter convicção de quem você é e para onde você vai. E entender que todo o seu sofrimento tem um propósito e ele vai ter um prazo de validade. Que essa pandemia não vai durar para sempre, que esse vírus não vai durar para sempre. E ainda que hajam mutações, e ainda que a gente precise desenvolver novas vacinas, ainda que algo precise acontecer, meu irmão, eu não quero saber. O que eu quero saber é que Jesus precisa ser glorificado nisso tudo. E quanto mais pessoas ouvirem sobre Jesus, mais próximo Ele está de retornar e de nos levar para Nova Jerusalém. E isso é o que importa. A quarta chave é que, no verso 11, ele fala que os planos de Deus são de nos dar esperança e um futuro. E a gente vai ver que, ao longo dessa história aqui do povo judeu, desse drama todo de 70 anos, ao longo de tudo isso, Deus ele cumpre a sua promessa. E depois dos 70 anos, acontece que o Império Medo-Persa conquista a Babilônia, e o imperador Ciro decide liberar o povo de Israel de volta para Jerusalém. O povo judeu, depois de 70 anos, voltam para sua terra. Salmo 126, eles relatam a alegria de poder retornar para sua casa novamente. O sentimento de voltar para sua terra natal. Estávamos como aqueles que sonhavam. A profecia se cumpriu, Deus fez acontecer porque Deus não falha. A Bíblia fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu, o que Deus decretou, já foi feito, então vai acontecer. Guarda o teu coração e fica tranquilo. Mas, com tudo isso, mesmo nesses 70 anos, mesmo sofrendo esse juízo,
É importante a gente lembrar que a Babilônia teve um papel essencial na história do povo judeu, na história de Jerusalém. Não foi só ensinar eles, não foi só mudar a mentalidade deles, não foi só fazer com que eles entendessem os planos de Deus, mas foi também contribuir com um propósito maior nisso tudo. Um propósito que nem os assírios, quando invadiram o Reino do Norte, conseguiram realizar, que foi manter e preservar a linhagem do Messias. Se tem algo de muito bom que a gente consegue ver em tudo isso, é que a raiz de Davi, a linhagem de Davi foi preservada nesse lugar. Pessoas morreram sim. Aconteceu muita destruição, aconteceu. Eles foram expatriados, foram. Mas a linhagem de Davi foi preservada, para que lá na frente, o Messias nascesse de uma virgem chamada Maria, e fosse criada e cuidada por ela e por um homem chamado José, um carpinteiro que ensinou o ofício ao filho. E esse carpinteiro foi quem salvou toda a humanidade. E se hoje eu e você podemos falar sobre Jesus, e se hoje eu e você podemos presenciar uma transformação, se hoje eu e você podemos dizer que somos redimidos, é porque a linhagem de Davi foi preservada aqui na Babilônia. Então ela teve um papel fundamental aqui esse tempo. O povo teve a sua cultura preservada, o seu sangue preservado, a sua etnia, a sua fé preservada. E isso contribuiu para a genealogia de Jesus. E a vinda do Messias ali seria a verdadeira esperança que eles receberiam. Jeremias falou, olha, Deus tem planos de esperança e de um futuro para vocês. Talvez o futuro e a esperança que Jeremias estava dizendo não era somente o fato deles retornarem para sua terra natal, mas era a linhagem do Messias que estava sendo preservada para que no futuro próximo eles pudessem ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vindo até eles para salvar a humanidade. Ele veio, ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi ressuscitado, ele voltou para o Pai. Mas hoje nós, o seu povo, a igreja, vive sob a promessa de que Ele voltará. Ele voltará, e assim como os judeus experimentaram o cumprimento da promessa de voltar para o seu verdadeiro lar, a velha Jerusalém, nós vivemos sob a promessa de que um dia Ele voltará para nos levar eternamente para a nova Jerusalém. Essa é a nossa esperança, esse é o plano de esperança, de futuro que Deus tem para nós. Eu não quero dizer que aqui na terra vai ser só sofrimento, vai ser só tribulação, vai ser só coisa ruim, que você nunca vai prosperar, que o crente tem que sempre viver mal, que o crente tem que sempre viver a desgraça, o pior da terra, não. Deus pode sim prosperar a nossa vida, mas eu também acredito que a prosperidade está muito ligada ao nosso trabalho, à nossa fidelidade a Deus e à nossa generosidade. Não adianta você querer ficar em casa, sentar a bunda no seu sofá, vendo vale a pena ver de novo, e só porque você dizima, Deus vai prosperar tudo. Não, meu irmão, tem que trabalhar. Pô, tá de brincadeira? Não adianta ficar jogando videogame o dia todo, esperando que Deus vai fazer um milagre. Não, eu vou esperar uma ligação aqui, a empresa X vai me ligar, a multinacional vai me contratar, na carga horária que eu preciso, com os benefícios e salários que eu preciso. Meu irmão, não, esquece. Não dá. Jeremias falou para o povo, vai trabalhar, velho, vai, se vira aí, mano. E essa é a palavra que Deus tem para nós. Eu costumo dizer, desculpa a palavra, mas eu costumo dizer que Deus não chama vagabundo. Todos os discípulos estavam trabalhando, estavam fazendo alguma coisa. Na Bíblia, os profetas, os homens de Deus que se levantaram para ser referência. Meu irmão, você está esperando parar tudo para poder ser chamado por Deus? Esquece, não vai acontecer, porque Deus vai chamar você que está trabalhando. Você que está dando um ralo, você que acorda às 5h30 da manhã e vai dormir 00:30. Então não reclama não. Eu compartilhei até no devocional, segunda-feira, aí, um texto que eu li há um tempo atrás. Já tinha grifado a minha Bíblia e reli essa semana. Jeremias 12, Jeremias começa a questionar Deus e falar, pô Deus, mas por que os caras estão prosperando, o ímpio lá, os caras estão se dando bem, a gente está só se lascando aqui e tal. E Deus fala para Jeremias, Jeremias, mano, acorda. Você se cansa correndo com os homens, como você quer competir com os cavalos? Irmão, você está cansado vivendo isso aqui, como que você vai viver o outro nível que Deus quer nos levar? Se antes da pandemia você já vivia como um cavalo cansado, como você quer competir num outro nível pós-pandemia?
Deus quer nos levar para um outro nível. Deus queria levar o povo para um outro nível, mas a mentalidade deles precisava ser mudada. Deus queria levar eles para um outro nível, assim como Deus quer nos levar para um outro nível. E nós precisamos entender isso. E a gente só chega nesse outro nível quando a gente chega nessa última chave que eu quero compartilhar com você, que é a promessa de Deus, essa promessa dos planos, sabe, de nos fazer prosperar, de não nos causar dano, de nos dar esperança em um futuro. Essa promessa que nós carregamos conosco é o que vai nos mover e nos impulsionar a uma busca a Ele. E aí Jeremias continua nos últimos versos que nós lemos, ele fala, olha, vocês vão me procurar e vocês vão me encontrar quando me procurar de todo o coração. E ele vai falar, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, meu irmão. Aqui deu a lógica, quando a gente busca, a gente encontra, Mateus 7,7. Quando a gente se aproxima, Ele também se aproxima, Tiago 4,8. Busque ao Senhor, e Ele vai se aproximar. O desejo de Deus continua sendo se relacionar com a gente. O desejo de Deus continua sendo se aproximar de nós. Eu estou encerrando aqui já. E eu quero dizer para você, meu irmão, que essa promessa é o que vai nos impulsionar a essa vida de busca. Vocês precisam me buscar, e quando vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Um outro texto diz, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Eu quero encerrar com uma ilustração, que eu já conto há alguns anos, provavelmente já contei aqui. Essa ilustração, ela fala sobre um jovem que queria ser cheio de Deus. Ele queria ser cheio de Deus, ele queria experimentar mais de Deus. E ele ficou sabendo de um ancião que vivia no monte, e ele foi atrás desse ancião, porque disseram que esse ancião poderia ajudá-lo. E aí ele foi até esse ancião, e aí ele chegou lá, percorreu um trajeto lá, até chegar lá, um pouco longo, e quando ele chegou lá, ele falou, olha, o senhor que é o ancião, eu queria saber como é que eu faço para ser cheio de Deus, como é que eu faço para ser mais cheio de Deus, como é que eu faço para experimentar coisas novas com Deus, como é que eu faço para encontrar Deus de verdade, sabe? E o ancião não falou uma só palavra, só fez um sinal para que aquele jovem seguisse ele. E aí aquele jovem seguiu o ancião, e ele foi descendo aquela colina, aquele monte, até eles chegarem numa praia. Ele não entendeu por que ele estava fazendo aquele caminho, mas ele chegou naquela praia, e o ancião continuou andando em direção à água. Ele passou pela faixa de areia, chegou na água, e começou a caminhar, e a água chegando na sua cintura, e a água chegou no seu peito, e aquele jovem sem entender, mas continuava seguindo aquele ancião, até que quando chegaram a uma certa altura, aquele ancião se aproximou dele, pegou a cabeça dele e afundou na água. E ele afundou de tal maneira que aquele jovem começou a se debater, porque foi no susto. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele começou a se debater porque ele precisava buscar ar. Ele foi pego de surpresa. E aí aquele ancião solta aquele jovem, emerge da água ali. E aí ele respira fundo e ele fala, você está louco? Eu só queria saber como é que eu fazia para ser cheio de Deus. Eu só queria saber como é que eu fazia para viver coisas novas com Deus, experimentar algo novo com Deus. E você faz isso comigo. E aquele ancião falou, você quer saber a sua resposta? A resposta está aí. É só você buscar a Deus assim como você buscava o ar para respirar. Da mesma maneira que você se esforçou para buscar o ar para respirar embaixo da água ali, é a maneira como você precisa buscar a Deus, e assim você vai ser cheio de Deus, vai experimentar coisas novas com Deus. Isso é algo que a gente precisa aprender nos nossos dias, é que nós precisamos buscar Deus mais a fundo, nós precisamos subir o nível, é tempo de nós aceitarmos o convite de Deus, de corrermos, de competirmos com os cavalos, porque com os homens a gente já conseguiu passar dessa fase. Agora Deus quer nos levar para um outro nível, e a gente precisa ir mais profundo, a gente precisa buscar mais, assim como a gente busca o ar para respirar, assim como dá aquele desespero, para quem já se afogou, já sabe o que eu estou falando, para quem já brincou, somente brincou, de ficar debaixo d'água ali, segurando o ar, sabe o que eu estou falando? Quando você sai da água ali, o seu coração está acelerado, e você quer de todas as maneiras buscar um ar para respirar. É assim que nós precisamos buscar Deus. Então eu quero que você entenda, Deus se deixa ser encontrado por você, mas nós precisamos ir até Ele, O Evangelho não massageia o nosso ego. O juízo não é castigo, é uma mudança de mentalidade. Os planos de Deus não são para nos causar danos, mas de nos ensinar algo. Os planos de Deus são de esperança de um futuro. E essa promessa
nos move a buscá-lo ainda mais.